Por que o Ozempic não é o remédio que mais perde peso no mundo? É o remédio que mais perde peso no Brasil? É disponível atualmente, a gente está falando dia 23/10/2023, tá? Existe já aprovado a importação de uma outra medicação que tem potencial de perda de peso maior que o Ozempic. E por que não é o Ozempic que chegou nesse patamar? Porque o Ozempic ele é feito de análogo de GLP-1, que é uma substância que o seu intestino e estômago libera depois que você come. É uma incretina que a gente fala, tá bom? Então, na verdade, a gente vai ver que o seu organismo ele produz essa substância naturalmente. Só que quando a gente testou em animal uma dose farmacológica, uma dose mais alta, esse animal ele tinha melhor resposta à insulina, diminuição da glicose sem hipoglicemia e tendência à redução calórica, à redução de peso, tá bom? Então tá. Só que o que limitava o Ozempic? O que limitava os agonistas do GLP-1? Saxenda, Victoza, Ozempic, eram as reações gastrointestinais. Então, por isso que existe o escalonamento, tá, pessoal? É por isso que a pessoa não chega tomando já 2,4 mg de semaglutida injetável. É porque ela precisa fazer o escalonamento, que é ir subindo as doses. Inclusive, o estudo que demonstrou que era para perda de peso recebeu o apelido de STEP, tá? O estudo STEP, inclusive para adolescentes, chama STEP Teens. Então é por steps, por passos, por degraus, tá bom? Então era muito importante o escalonamento da dose para que houvesse sucesso no tratamento do sobrepeso e da obesidade. E existiu um limite para chegar ali em que eles falaram assim, não, aqui a porcentagem de pessoas que estão passando mal é muito maior do que as que estão tendo benefício. Então vamos encerrar por aqui, tá bom? Já quando a gente tem, então, os análogos do GLP-1 que podem ter as suas melhoras com o GIP, porque o GIP ele não atua só no estômago, não atua só na saciedade, ele atua nisso também, mas ele atua melhorando a função do tecido adiposo branco, tá? Melhora também a função dos lipídios, a função do seu corpo se lidar com os lipídios. Então, a hipótese de duas incretinas, ou seja, GLP-1 e GIP, que é o tirzepatida, o Mounjaro, vai avançar nas terapias a aparecer, tá bom? Então é muito importante isso, a gente ficar de olho no que vai acontecer daqui pra frente, porque os índices de perda de peso vão aumentar e os colaterais vão diminuir, porque a gente vai conseguir usar uma medicação, é isso que a gente já faz no protocolo, tá? A gente utiliza a associação de medicações para ter mais respostas, minimizando o colateral de porque se aumentar muito a dose de por exemplo, 2,4 mg de Ozempic, muita gente vai ter náusea e muita gente vai ter constipação, de prender o intestino mesmo, tá? Então vamos lá, eu quero mostrar essa fotinha que é linda, é bonita demais. Então tá aqui seria o Ozempic, tá? O Ozempic é chamado de GLP-1RA, Glucagon-like Peptide 1, né, que seria a molécula que nós mesmos temos, só que ele é agonista desse receptor, então ele é parecido com a molécula, tá? Não é igual. E aqui é o GIP, que é, se a gente abreviar aqui, ó, Glucose Dependent Insulinotropic Polypeptide, tá bom? Então como que é a ação aqui do Ozempic, aqui do lado, desse nosso lado aqui vermelho? Muita gente acha que o Ozempic funciona somente, né, somente na parte da gente ter mais náusea. Então não come porque tem náusea. Pelo contrário, pessoal, se ele desse menos enjoo, a gente ia conseguir progredir mais a dose e a gente ia ter uma eficácia maior do tratamento. Então, na verdade, o que o Ozempic faz é aumentar a saciedade. Então ele tem uma ação central sim, tá bom? Ele tem uma ação no seu estômago que manda uma mensagem para o seu cérebro e fala, estamos saciados, tá bom? Diminuindo aqui, ó, no estômago, o esvaziamento gástrico. Então parece que você comeu um boi inteiro, tá bom? Esse parecer que você comeu um boi inteiro sinaliza para o seu organismo que você tá com muita saciedade. E aí vai te dar náusea, tá? Vai diminuir a ingesta alimentar e você comendo menos do que você está gastando, você perde peso também. Então, se fosse só mais saciedade, diminuição da alimentação e diminuição do peso, a gente estaria perfeito, poderia aumentar a dose e poderia nem precisar escalonar. Mas como existe aqui, ó, náusea, que é uma ação central da medicação, a gente sabe que existe maior dificuldade de perda de peso com uma molécula só. Já quando a gente vem com o GIP, que é essa outra incretina, ou seja, se a gente usar duas no lugar de uma, eu posso diminuir o colateral de uma, diminuo náusea. O GIP aqui, ó,
sistema nervoso central, ele diminui náusea. Então, o Mounjaro, pelo contrário do Ozempic, o Mounjaro dá menos náusea, tá bom? Diminui a ingesta alimentar e diminui também o peso. Opa, tem duas coisas que vão diminuir o peso. O GLP-1 seria o Ozempic e o GIP, que aí seria o Mounjaro, a combinação dos dois. Mas eu tenho menos náusea agora, ou seja, eu tenho menos colateral, então posso progredir mais. Então a minha potência aumenta, porque diminui meu colateral. E por que a gente só não usa o GIP? Porque o GIP ele aumenta o glucagon. O glucagon ele aumenta muito a glicose do sangue. Se eu aumento o glucagon aqui pelo pâncreas, vou aumentar muito a insulina, isso é ruim. Isso seria um fator ruim que o GIP faz. Só que eu tenho o GLP-1, que é o Ozempic, que diminui o glucagon. Então, contrabalanceou. Aqui, o Ozempic ganha, e o GIP perde. Só que, aqui em cima, um contrabalanceou o outro e ajudou o outro. Nesse perde-ganha, um está ajudando o outro, tá bom? Na verdade, acaba acontecendo ganha-ganha. Um dá um benefício e o outro tira um malefício, tá bom? Aqui diminui o esvaziamento gástrico, tá? Aqui também, provavelmente, tá? Aqui atua no tecido subcutâneo, no tecido branco subcutâneo. Então a gordura, a gordura ruim é branca, tá? Ele atuando na gordura, que aqui não acontece, então o seu Ozempic, ele não atua diretamente na sua gordura, ele manda uma mensagem para o seu cérebro falar, estamos saciados, podemos utilizar o que nós temos de reserva, ao invés da gente pedir para entrar mais energia. Aqui não, aqui ele atua direto na gordura, melhorando a sensibilidade da insulina, tá? Aumentando o buffering, que seria a captação, né, dessa gordura que fica aí no sangue. Ou seja, melhora o fluxo sanguíneo, aumenta a capacidade de estocar gordura. Mas isso seria ruim. Na verdade, essa capacidade de estocar gordura é em tecido subcutâneo. Ou seja, gordura ruim fica na onde? Nas vísceras, no fígado, gordura visceral, gordura que tampa ali o intestino, gordura nos músculos, isso é ruim, tá bom? Aqui, aumentando a capacidade de pegar a gordura e aumentando a capacidade de estocar a gordura, eu consigo estocar mais no subcutâneo, ou seja, diminui gordura no fígado, que gordura no fígado é a maior causa hoje de cirrose não alcoólica, tá bom? Gordura em músculo, diminui sensibilidade à insulina, faz a gente perder músculo, é ruim, aumenta a inflamação. E aqui, com isso tudo, ele diminui a ação pró-inflamatória. A obesidade é uma das maiores causas já de câncer, tá bom? Então, provavelmente a causa reversível de câncer, tá? Provavelmente vai passar o cigarro. O cigarro causa câncer diretamente, né? Quem fuma tem maior risco de câncer, e a pessoa pode parar de fumar e diminuir o risco de câncer. A pessoa que tem obesidade, ela tem maior risco de câncer. Se ela emagrecer, perder o peso, entrar numa faixa de peso da normalidade, ela diminui esse risco de câncer, porque ela tem menos inflamação. Diminuição dessas células inflamatórias, né? Infiltrando ali no tecido subcutâneo, no tecido adiposo. Então isso diminui. Aqui no sistema inteiro, o que o GIP faz? Ele diminui a glicemia. Então diminui a hiperglicemia. É bom para diabetes. É bom para quem não tem diabetes também, porque diminui triglicerídeo, diminui a gordura livre no sangue, tá bom? Nos músculos, o que o GIP faz? Melhora a sensibilidade da insulina, faz o músculo pegar mais glicose, o músculo consegue ter mais força, porque o músculo depende de glicose, de um metabolismo mais rápido. Então aumenta a flexibilidade metabólica e diminui o acúmulo de lipídio ectópico, diminui o acúmulo de gordura no músculo. Gordura no músculo é ruim. Nossa, mas eu nunca vi nem gordura no músculo. Nunca ouvi falar nisso. Mas existe. Na obesidade, a gente tem gordura inclusive no músculo, no fígado e etc. É gordura fora do lugar. Gordura ectópica. A gordura teria que estar no subcutâneo. Gordura no subcutâneo não te machuca tanto que nem gordura no fígado, tá bom? E aqui, no GLP-1, que seria o Ozempic, ele também diminui a hiperglicemia. Veja que ele não dá hipoglicemia, nenhum dos dois aparece hipoglicemia. Eles diminuem a hiperglicemia, porque eles são incretinas. Eles dependem da glicose que a pessoa ingere e não do que está no sangue, tá bom? Porque eles fizeram um teste em dar glicose direto no sangue ou da glicose via oral. A ação do GIP e do GLP-1, ou seja, do Ozempic e do Mounjaro, é maior quando a pessoa ingere a glicose via oral, não na veia. Então, independente da glicose da veia da pessoa, ele não vai abaixar a glicose boa, ele vai abaixar a glicose que veio em excesso da alimentação. Então ele abaixa a hiperglicemia. No fígado, o GLP-1, que seria o Ozempic, aumenta a sensibilidade à insulina,
mas diminui a produção de glicose no fígado, ou seja, para que mais glicose se eu já tenho o suficiente, e diminui também a gordura no fígado. Então o Ozempic já faz tudo isso. Só que como o Ozempic dá muita náusea, dependendo da dose, e um outro colateral bem notável seria intestino preso, isso aqui complica o Ozempic de funcionar como a gente gostaria. Implica do Ozempic da gente progredir a dose. E muita gente passa mal e não sabe por quê. Porque diretamente é uma ação lá no seu cérebro falando que o seu estômago está muito cheio e você vai passar mal. Agora, já quando eu associo essa outra molécula, que é o Mounjaro, quando o Mounjaro ele faz essas duas ações, GLP-1 e GIP, a gente tem que diminuir náusea, perdendo peso. Então, na verdade, um vai beneficiando o outro. Desse jeito, a gente consegue ter muito mais resposta no tratamento da obesidade. A gente consegue fazer com que o corpo queime mais energia, tem a ingesta calórica menor, melhorando a sensibilidade à insulina sem dar insulina. Porque antes a gente pensava assim, no tratamento da diabetes tipo 2, por exemplo, a gente dava algo para forçar o pâncreas para trabalhar mais. Então libera mais insulina. Ou a gente dava insulina em casos mais graves. Aí o que acontecia? Tirava a glicose e forçava a glicose ali dentro da célula. Esse forçar a glicose forçava para qualquer lugar, inclusive no músculo, no fígado. E aí tinha um acúmulo ali, por exemplo, de gordura ectópica, gordura fora do lugar, que aumenta ainda mais doenças, aumenta mais inflamação. Então, quando a gente teve a ação dos dois, a gente percebeu que um vai ajudar o outro, tendo maior benefício no tratamento do sobrepeso e da obesidade. Tá bom?